Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs que eles serão sorteados um por um na minha lista. E o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite, de segunda a sábado, no meu canal. E lembrando a todos que gostam de DVDs, menus, colecionam DVDs originais ou simplesmente amam cinema, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que é muito importante no Bora DVD, e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. Fechou? Bom, o DVD sorteado de hoje é uma aventura baseada no clássico livro de Jonathan Swift. Um homem comum acaba viajando para uma terra completamente diferente e lá ele descobre que, para aquelas pessoas, ele é um gigante. Porque o DVD sorteado de hoje é... As Viagens de Gulliver. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD, e no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco da sinopse completa e também dando a minha opinião sincera e a nota sobre esse filme aqui, tá bom? Então, bora falar um pouco desse filme. O filme As Viagens de Gulliver, ele é basicamente... foi lançado em 2010, eu ia falar 2009, tá? E o filme é uma adaptação moderna e bem mais voltada para a comédia da famosa história escrita por Jonathan Swift. E a direção desse filme é o Rob Letterman, que ele fez vários outros filmes, até animações que vocês estão vendo aí no lado, tá? E a história que acompanha Lemuel Gulliver, um funcionário que trabalha como entregador de correspondências em um jornal de Nova York. O Gulliver ele sonha em ser escritor de viagens, mas ele não consegue coragem para tentar realizar o seu sonho, até que uma oportunidade aparece e ele acaba embarcando em uma viagem que muda completamente a sua vida. E, gente, e ainda aqui trazendo no elenco vários atores conhecidos. Bom, o principal é o Jack Black, o rei da comédia, deus do rock, escola do rock, Tenacious D! E mais ainda aqui junto com Jason Segel, Emily Blunt e vários outros atores famosíssimos desse filme. E, gente, eu acho que esse filme, ele tem algumas cenas divertidas e uma boa ideia, mas eu acho que ele poderia ter aproveitado muito melhor a história original, tá? Eu vou dar mais detalhes no finalzinho do vídeo falando sobre o filme As Viagens de Gulliver, tá bom? Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente, mostrando o Jack Black aqui. Eu gostei que eles fizeram uma referência aos outros filmes usando Gulliver. As Origens de Gulliver, Gavatar. E aqui no canto tem até o Rei Leão e várias propagandas. Aqui está a lombada, parceria aqui da antiga Fox. A parte de trás, um pouco aqui da sinopse do filme. Uma grande aventura está para acontecer. Ou tem alguns bônus nessa edição. A duração do filme é curta, 1 hora e 25 minutos. E a classificação é livre para todos os públicos. E o tema é Descobertas. E abrindo aqui está a arte do disco, que eu até achei da hora essa arte. Achei até engraçada. E essa daqui é a porcentagem do filme no Rotten Tomatoes. 19% a crítica e 27% o público. Finalzinho do vídeo vou falar a minha opinião sincera desse filme. E a nota que eu vou dar para ele também. Beleza, então? Esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes. Antes do menu não teve nenhum trailer junto ao filme, tá? Então, curtem aí o menu de As Viagens de Gulliver.
E aí? É? Você amarelou, não foi? Eu não... Olha, eu não amarelei, tá legal? Você... Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme As Viagens de Gulliver, uma comédia de aventura estrelada por Jack Black, que traz uma versão moderna e bastante diferente do clássico livro escrito por Jonathan Swift. O filme é que ele acompanha Lemuel Gulliver, um funcionário de uma empresa de jornal que leva uma vida bastante comum e sonha em conquistar a mulher por quem está apaixonado. Depois de conseguir uma oportunidade de escrever uma matéria sobre o Triângulo das Bermudas, ele acaba vivendo uma aventura completamente inesperada. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers. Então, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme, ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse bem completa que eu vou falar pra vocês parte por parte, bem detalhada sobre o filme As Viagens de Gulliver, começando pela sinopse. Então, bora lá começar. A história acompanha Lemuel Gulliver, interpretado pelo Jack Black. O Gulliver ele trabalha há anos como funcionário de uma empresa de jornais em Nova York. Ele é responsável por entregar correspondências e documentos dentro da empresa, mas sonha com uma vida muito mais emocionante. O problema é que ele não tem muita coragem para mudar a sua situação. O Gulliver também é apaixonado por Darcy Silverman, uma funcionária da empresa que trabalha como editora de viagens. Ele gosta dela há bastante tempo, mas ele nunca teve coragem de contar os seus sentimentos. Próximo capítulo, Gulliver e Darcy. Darcy trabalha escrevendo e editando matérias relacionadas a viagens. Gulliver tenta impressioná-la, mas ele não consegue. Ele acredita que nunca teria uma chance com ela. Certo dia, Gulliver decide finalmente tomar uma atitude. Ele procura Darcy e acaba conseguindo uma oportunidade de escrever um relatório sobre o Triângulo das Bermudas. Para Gulliver, essa é a chance de finalmente provar que consegue fazer alguma coisa importante. E ele então embarca em uma viagem, mas as coisas não saem como planejado. Próximo capítulo, o Triângulo das Bermudas. Durante a viagem, Gulliver acaba entrando em uma tempestade. Ele cai no mar e perde completamente o controle da situação. Quando ele acorda, ele percebe que está em um lugar completamente desconhecido, mas existe algo ainda mais estranho. As pessoas daquele lugar são minúsculas. E Gulliver, ele chegou a Lilliput. Próximo capítulo, Lilliput. Bom, Lilliput é um reino habitado por pessoas muito pequenas. Para eles, o Gulliver, ele é um gigante. Os habitantes ficam completamente assustados quando encontram aquele homem enorme. No começo, o Gulliver ele é tratado como uma ameaça. Ele acaba sendo capturado e levado para o reino, mas rapidamente percebe que possui uma enorme vantagem: o seu tamanho. Próximo capítulo, o gigante. Gulliver começa a aproveitar a sua condição. Ele se apresenta aos habitantes de Lilliput como uma pessoa muito importante. E em vez de admitir que é apenas um funcionário comum de uma empresa de jornais, o Gulliver ele inventa histórias sobre sua vida. Ele diz que é uma espécie de grande herói. Os Lilliputianos, nossa, que nome esquisito, eles começam a acreditar nele. E aí o Gulliver ele passa a ser admirado e ele começa a gostar da sensação. Próximo capítulo, a guerra. Lilliput está enfrentando um conflito com o reino vizinho de Blefuscu. O Gulliver decide ajudar os Lilliputianos, essa palavra, meu Deus do céu, usando seu tamanho gigantesco, e ele consegue fazer coisas que nenhum dos habitantes seria capaz de fazer. Ele ajuda o exército e acaba se tornando um herói. O rei e o povo passam a admirá-lo. Gulliver finalmente consegue aquilo que sempre desejou ter: ser importante. Próximo capítulo, Gulliver começa a se achar.
O problema, gente, é que o Gulliver, ele começa a acreditar nas próprias mentiras e ele passa a tratar os habitantes de Lilliput como se fossem os seus fãs. O Gulliver, ele conta histórias completamente inventadas sobre sua suposta vida heróica. Ele até cria uma grande casa para viver como uma espécie de celebridade, mas a sua arrogância, começa a causar vários problemas. Próximo capítulo, a guerra contra Blefuscu. Gulliver acaba enfrentando o exército de Blefuscu. Ele consegue derrotar seus inimigos utilizando seu tamanho, mas depois descobre que a situação política é muito mais complicada do que imaginava. O rei de Lilliput, ele começa a exigir cada vez mais de Gulliver. E o Gulliver, ele percebe que não é tão poderoso quanto imaginava. Próximo capítulo, Gulliver é descoberto. A verdadeira história sobre Gulliver começa a aparecer. As pessoas descobrem que ele não é nenhum grande herói. Ele é apenas um homem comum que mentiu sobre sua vida. O povo de Lilliput se sente enganado. E aí o Gulliver perde sua posição de herói e acaba sendo preso. Ele percebe que sua arrogância colocou tudo a perder. Próximo capítulo, a aventura com os Lilliputianos. Essa palavra não dá pra aguentar. O Gulliver, ele consegue escapar e continua vivendo diversas situações absurdas. Ele também precisa enfrentar criaturas e situações perigosas. Entre elas está uma enorme criatura que coloca os personagens em perigo. Apesar de todas as confusões, o Gulliver, ele começa a perceber que ele precisa mudar. Próximo capítulo, Darcy em perigo. Enquanto isso, Darcy também acaba chegando à região. O Gulliver, ele percebe que precisa finalmente deixar de lado suas mentiras e agir de verdade. Ele decide enfrentar os perigos para salvar Darcy. E é nesse momento que o Gulliver começa a demonstrar que realmente pode ser corajoso. Próximo capítulo, o confronto final. No final, Gulliver precisa enfrentar o verdadeiro perigo que ameaça Lilliput. Ele percebe que não precisa inventar histórias para ser considerado um herói. Ele simplesmente precisa fazer a coisa certa. E aí o Gulliver enfrenta seus inimigos e consegue ajudar os seus amigos. Depois de tudo o que aconteceu, ele finalmente entende que não precisa ser uma pessoa famosa ou extraordinária. Ele precisa apenas ser ele mesmo. E para finalizar, o final. Depois de toda a aventura, Gulliver retorna para o mundo real. A experiência em Lilliput mudou completamente a sua maneira de enxergar a vida. Ele também consegue finalmente resolver a sua situação com Darcy. E o Gulliver, ele percebe que passou muito tempo tentando parecer alguém que não era. No final, ele aprende a valorizar quem realmente é. O principal significado desse filme está na transformação de Gulliver. No começo, ele é um homem inseguro que acredita que precisa ser alguém importante para conquistar o respeito das pessoas. Quando chega a Lilliput, ele finalmente recebe toda a atenção que sempre quis, mas essa fama faz com que ele fique arrogante. Ele mente sobre seu passado e começa a acreditar que é realmente um grande herói. Quando ele perde tudo, ele percebe que a verdadeira coragem não está em ser famoso ou poderoso. Está em fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. O Rob Letterman, que dirigiu As Viagens de Gulliver, ele também dirigiu outros filmes de aventura e fantasia e até animação. O seu trabalho, ele costuma misturar aventura, fantasia, comédia nas animações dele. E curiosidades que eu vou falar para vocês sobre esse filme. O filme é inspirado no livro As Viagens de Gulliver, escrito por Jonathan Swift e publicado originalmente em 1726. Porém, a versão de 2010 toma muitas liberdades e transforma a história em uma comédia moderna. O livro original, ele possui uma forte crítica política e social. Já o filme, ele concentra muito mais sua atenção em humor, aventura e situações absurdas. A produção aqui foi construída principalmente em torno do estilo de comédia do Jack Black. Por isso, muitas cenas possuem humor físico e referências à cultura pop. Como o Gulliver precisa parecer gigantesco ao lado dos habitantes de Lilliput, muitas cenas utilizaram efeitos visuais e composição digital. Já a bilheteria de As Viagens de Gulliver, ela teve um orçamento estimado em aproximadamente 112 milhões de dólares.
O filme arrecadou cerca de, nos Estados Unidos e Canadá, 42,8 milhões de dólares, 190 milhões de dólares em outros mercados e aproximadamente 233 milhões de dólares mundialmente. Apesar da bilheteria mundial relativamente alta, o filme ele precisou de uma arrecadação muito grande para compensar o seu orçamento e os custos de distribuição e marketing. E a recepção crítica foi bastante negativa no filme. O principal problema apontado foi justamente o roteiro e o humor. Muitos críticos consideraram que o filme não conseguiu aproveitar o potencial da obra original de Jonathan Swift. E eu até consigo entender essas críticas. A história tem um conceito muito bom, mas o filme utiliza a maior parte desse potencial para fazer várias piadas. Então eu vou falar para vocês um dos pontos positivos desse filme. O Jack Black, ele combina muito bem com o estilo de comédia do filme. O conceito de Gulliver em um mundo de pessoas minúsculas é divertido, os efeitos visuais são interessantes, o filme ele tem algumas cenas engraçadas, a Emily Blunt e o Jason Segel são bons nos papéis. É uma aventura fácil de acompanhar e a mensagem sobre humildade é interessante. Mas tem muitos pontos negativos, como o roteiro é bastante simples, muitas piadas não funcionam, o filme ele depende demais do humor do Jack Black, a história é muito diferente do tom do livro original, alguns personagens poderiam ser mais desenvolvidos, a aventura poderia ter mais emoção, e em alguns momentos o humor ele parece exagerado. O potencial do clássico de Jonathan Swift não é totalmente aproveitado. Então, as viagens de Gulliver têm alguns pontos positivos, principalmente o Jack Black, os efeitos visuais e a ideia de colocar o Gulliver em um mundo de pessoas minúsculas. Porém, o roteiro ele é simples e o humor nem sempre funciona. O filme ele também poderia ter aproveitado muito melhor a história original de Jonathan Swift. Por isso, para mim, é uma aventura que consegue divertir em alguns momentos, mas está longe de ser uma das melhores adaptações de As Viagens de Gulliver. Então, na minha opinião, As Viagens de Gulliver é um filme que tinha potencial para ser muito melhor. Eu gosto da ideia de pegar a história clássica de Jonathan Swift e transformá-la em uma aventura moderna. E acho que o Jack Black combina bastante com o personagem. Ele consegue fazer o Gulliver ser engraçado, principalmente quando o personagem começa a acreditar que é um grande herói. Também gostei da parte visual. Lilliput é um mundo interessante e as diferenças de tamanho rendem algumas situações divertidas. Porém, o filme ele exagera bastante no humor, algumas piadas funcionam, mas outras acabam ficando forçadas. Também acho que a história poderia ter aproveitado mais a parte de aventura. E em alguns momentos parece que estamos assistindo mais uma comédia do Jack Black do que realmente uma adaptação de As Viagens de Gulliver. Mesmo assim, eu não acho que seja um filme completamente ruim. É uma produção simples, fácil de assistir e que pode divertir, principalmente quem gosta do estilo de humor do Jack Black. Mas pra mim, gente, ele poderia ter sido muito melhor. E a nota que eu vou dar para o filme As Viagens de Gulliver é 5. É uma aventura divertida em alguns momentos, com o Jack Black fazendo aquilo que sabe fazer, bons efeitos visuais e uma ideia interessante, mas o roteiro é simples, algumas piadas não funcionam, e o filme ele não aproveita todo o potencial da obra original. Então é um filme que dá pra assistir e se divertir, mas que poderia ter sido muito mais interessante. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de As Viagens de Gulliver aqui no meu canal. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do filme As Viagens de Gulliver? Qual nota vocês dariam para o filme, para esse filme aqui de 0 a 10? Vocês gostam do Jack Black desse tipo de comédia? E vocês preferem essa versão de 2010 ou alguma das outras adaptações de As Viagens de Gulliver? Escreva aqui nos comentários, eu vou adorar ler a opinião de cada um de vocês, saber a nota que vocês dariam para esse filme, tá? Também, gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que é muito importante aqui pro canal Bora DVD, e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs, que é muito importante. E também acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal, tá bom?
Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.